pessoa maravilhosa! Como você está? Eu desejo que você esteja tão bem quanto eu do lado de cá nessa semana que estou completando mais um aninho de vida. Estou me sentindo maravilhosa aí, né? Adentrando então aos famosos ENTA, né? Aos 40. E não é à toa, então, que eu convidei uma queridíssima amiga, companheira de trabalho, já foi minha terapeuta, Ângela Machado, para falarmos a respeito da mulher madura. Sim, eu já não vou perder tempo, já vou chamar esta mulher aqui, porque o nosso tempo, ele é limitado aqui. Conte tudo e não me esconda nada. Então, querida, se você também que está aqui comigo tem curiosidade a respeito da maturidade da mulher, faça-nos saber aqui no chat, interaja com a gente, porque estamos aqui para contribuir, não é mesmo, Ângela maravilhosa? Sim, hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, Ai, muito, assim, eu acho esse assunto incrível, porque eu me identifico muito com ele, né? Porque esse trabalho surgiu de uma necessidade minha, mas deixa primeiro dar boa noite para todo mundo que está chegando, né? O meu nome é Ângela Machado, eu sou psicóloga, contoterapeuta, arteterapeuta e facilitadora em constelação familiar. E da minha necessidade, da minha transformação, surgiu esse programa chamado A Travessia. Mas o que é isso, né? Enfim, o que é esse programa? Esse programa, gente, é uma programação de 8 encontros, onde nós vamos ver a maturidade, fazer a travessia da menopausa para a maturidade. E quem já passou pela menopausa também, porque está na maturidade. Então, nós vamos ver os aspectos que nos estão transformando, porque é uma época de ouro da nossa vida. E que nem sempre nós estamos conectadas com ela. Tem muita coisa cultural, né, Mag, que envolve a menopausa, que envolve a maturidade, a terceira idade, que a nossa cultura ainda não aceitou definitivamente essa sabedoria que vem com o tempo. Então, nós, mulheres, acabamos também deixando um pouco de lado, não valorizamos muito esse nosso período. E é um período áureo da nossa vida, eu diria assim, né? Porque é um período onde você passa a se olhar. Por que isso agora? Ora, os anos anteriores, até os 40, 45, a gente coloca o nosso dom no mundo. Constrói carreira, constrói família, educa filho e muita coisa acontece, né? E muita energia é colocado ali. Mas nos 40, os 45, essa curva tende a descer. Não é simplesmente porque desce. Não, gente, é da natureza. O nosso corpo começa a sofrer mudanças. Muitas mudanças. E isso às vezes chega aos pouquinhos e às vezes não. Então, tem muitas pessoas, muitas mulheres, que se perguntam: ah, meu Deus, né? Como é que eu vou ficar com essa tal menopausa? O que vai acontecer comigo? E como é que eu vou me sentir depois de toda essa mudança? Porque eu não sei, é algo desconhecido. E vamos combinar, é bem desconhecido para nós ainda. Porque sabe o que acontece? É um processo parecido com a adolescência. A adolescência vem aquela criança, começa a crescer, e de repente os hormônios começam a entrar na corrente sanguínea e a pessoa vai se transformando naquele adolescente. Então, ideias, comportamentos, coisas diferentes acontecem, sensações no corpo acontecem. Na menopausa é a mesma coisa, só que, ao contrário, os hormônios estão sendo retirados da nossa corrente sanguínea, porque o nosso corpo não precisa mais ter toda aquela energia, toda aquela correria, toda aquela loucura que a nossa cultura nos pede o tempo todo.
agora é tempo de se olhar. Então, os hormônios começam a ser retirados e a gente percebe, o corpo físico tu começa a sentir no físico isso. Vontade de ficar mais quieto, de ter mais reflexões, de se olhar, de se cuidar, sabe? Você cansa mais do que o normal. É normal cansar mais do que o normal. O problema é que muitas de nós querem manter o mesmo ritmo dos 30, dos 35, dos 40, e nem sempre é possível, gente. Claro, hoje em dia, com exercício físico, todo o cuidado da saúde, isso está se estendendo. Amém! Maravilhoso! Mas nós precisamos ter a consciência de toda essa transformação para usar isso a nosso favor. Porque, como a Magda já comentou nos áudios que eu vi que ela postou por aí, né? Que a gente já não tem mais os filhos nessa idade, filhos pequenos, né? Todos estão encaminhados, geralmente. O casamento está ok, ou já se separou, né? Mudanças já aconteceram. Então, agora, a vida é toda sua. Você pode fazer o que quiser dela. E é uma liberdade incrível isso. Todas as mulheres que eu converso e que têm essa consciência, elas se sentem maravilhosas nessa fase. E cada vez eu encontro mais mulheres assim. E, sabe, é muito importante que a gente tenha responsabilidade sobre a escolha dos caminhos a partir de agora. Porque ou tu vai ter um caminho alegre, né, e precioso, ou tu vai ter uma escuridão de ressentimentos, de mágoas. E hoje em dia, as pessoas que entram na maturidade, e nós já consideramos, sabe, Mike, da terceira idade até os 70, 80 já é a quarta idade. Já temos uma outra idade, uma outra fase chegando aí. Isso que eu ia te perguntar. Isso tudo acontece, Ângela, por conta da nossa expectativa de vida que está maior? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu guio, na grande maioria, mulheres, né, de 30 a 30, aí maioria na casa aí dos 35 em diante, né? Uhum. Até 50 anos, que é aquela fase da meia idade, que é a fase que eu tô agora, né? Faço 40 anos no próximo domingo, que é a idade que a gente começa a se questionar, né, a respeito do nosso servir, a gente começa a observar aí na meia idade que a gente tem uma finitude de vida, a gente não é super-herói, a gente, né, não é imortal, Uhum. né? E aí, o que eu percebo? Muitas pessoas na minha idade que me procuram estão buscando transição de carreira, mudança de estado Sim, civil, a maternidade tardia, a paternidade, e aí, né, os nossos trabalhos, eles acabam se complementando justamente porque eu guio muitas pessoas, né, nessa fase e você guia na outra, né, na próxima fase. E aí eu queria isso. entender se da tua observação tu nota isso, que, vamos lá, né, eu tinha meus avós, né, eu lembro principalmente dos meus avós do lado dos pais, a minha avó morreu com 60 e pouco, mas a minha avó era uma velhinha, bem senhorinha. E a minha mãe, hoje com 70, é uma guria, né? Assim, meu Deus, minha mãe pinta e borda, como eu costumo dizer. E eu não sei se está aqui ainda, mas estava aqui no começo, acho que a Sônia Tavares está aqui, que é uma Hum. queridona também, segue junto comigo. Ela tem 77 anos e a Sô, ela está construindo do zero um negócio na internet, Ai, que né? E eu falo, maravilhoso. com 77 anos, gente, que isso, né? Então, Uhum. tu percebe desse lado aí, Angela, isso, que a nossa expectativa de vida, ela está aumentada e por isso que, inclusive, a gente acaba tendo mais tempo, talvez, de vida, e aí a gente começa a entrar, cada um na sua fase da vida, nos seus questionamentos. Como é que é isso? Como é que tu percebe isso? Olha, Magda, o que eu percebo é o seguinte, por que que eu criei esse programa, né? Porque quando eu passei pela menopausa, entrei na maturidade, eu não achei nada, eu fiquei meio perdida. E aí eu comecei a pensar, nossa, a nossa expectativa de vida é muito, muito grande. Porque dos 50 a 85 anos, tu tem 35 anos de vida, né, ativa e boa, e que tu pode fazer um monte de coisas. E muitas pessoas, muitas mulheres, às vezes elas ficam acanhadas, achando que agora elas não conseguem fazer mais nada,
que a sociedade, porque a sociedade tem uma coisa aí também, tem muitas mulheres que se sentem invisíveis socialmente, sabe? Tu passa dos 50, começa a ficar invisível. Então, muitas se queixam disso. Aí ficam com receio de se expor. Mas não é, gente. Nós temos 35, 40 anos de vida útil, bem, com saúde, que nós fazemos, podemos fazer muita coisa. Eu acho esse teu trabalho maravilhoso exatamente por isso, por guiar essas mulheres, entende? Que elas podem empreender, elas estão autorizadas a empreender, né? E precisa, porque a gente não pode mais ficar em casa simplesmente esperando o tempo passar. Olha que absurdo, né? É nessa fase que a gente volta para a gente, Magda, e aí a gente não vive mais a vida que projetaram para nós vivermos. Nós vamos viver a nossa vida, a gente está autorizada a isso. É por isso que acontecem muitas mudanças no Estado Civil, né? Mulheres empreendendo, que agora elas podem, gente, nós podemos, né? Eu gosto de falar nós podemos, porque estamos numa fase assim muito de muito aprendizado ainda. E a gente vai junto nessa caminhada, com certeza. E a mulher, nessa fase, ela recebe um chamado interior. E aí sim, começa a mudar o corpo. E quando o corpo começa a mudar e começam a vir os sinais, aí ela começa a se questionar. Ó. Eu vou até fazer algumas perguntinhas aqui, porque muitas que estão nos assistindo talvez já tenham se perguntado, né? Você acha que a sua vida acabou e não será mais produtiva porque chegou na menopausa ou está na perimenopausa? Né? Às vezes a gente se questiona. Eu tenho uma cliente que me trouxe assim, olha, Ângela, eu fui no médico, eu achei que eu estava com depressão, e o meu ginecologista falou que não, que é o climatério, que está iniciando o meu período da pré-menopausa. E aí eu cheguei em casa e contei para minha mãe, né? Falei com ela, eu queria bater um papo sobre isso. A minha mãe simplesmente olhou para mim e falou assim: é, querida, vá se acostumando, porque agora a mulher não serve para mais nada. Então, imagina o peso disso. Ela tem 40 anos, gente. É uma mulher linda, maravilhosa, cheia de vida. Ela ficou assim, estarrecida. Ela disse: nossa, eu nunca imaginei que a minha mãe ia dizer isso. Então, o quanto a geração da mãe não olhou para isso, né? E o quanto essa filha agora pode vir abrindo um caminho novo até para as filhas dela, que ela tem duas filhas. Então, é muito necessário nessa época a gente se olhar mesmo e procurar se desenvolver, procurar tudo o que tiver, sabe, ao nosso alcance. Estudo, terapia, programas, porque vale a pena, gente, vale muito a pena. São anos maravilhosos que nós vamos ter pela frente. E outra coisa, eu estava vendo ainda hoje à tarde, vocês sabem que é muito importante a gente incorporar essa transformação até para quem mora conosco, né? Avisar, olha, eu não sou mais aquela, estou diferente. Sim, Aconteceram sim. coisas que me fizeram ficar diferente, agora eu estou numa outra fase de vida, porque muitas vezes as filhas, né? Geralmente as filhas que têm filhos, elas trazem para a avó cuidar. E elas se ressentem quando a avó diz, ai, mas eu não estou dando conta. Porque as crianças, elas vêm vindo com muita energia, né? E nessa fase, a gente não tem mais essa energia para ficar atrás o tempo todo. E muitas filhas, ai, mãe, tu não gosta do meu filho, porque tu diz que fica cansada em cuidar dele. Não é. É ela que está numa fase que cansa mais, não é que ela não goste do neto. Então, tem Sim. todas essas informações para passar até a nível de família para os Muito familiares legal. entenderem, Muito né? legal tu falar isso, porque eu estou nesse momento passando uma temporada aqui no sítio com papai e mamãe, né? E eu percebo Uhum. isso, assim, a dificuldade que a minha mãe, aos 70 anos, ela fez esse ano,
dela aceitar a limitação do corpo dela, né? Do tipo, hoje à tarde ela se matriculou uma semana na atividade física para terceira idade, para treino funcional para terceira idade, né? E hoje a professora parece que pegou mais pesado, né? E aí ela subindo as escadas da casa, né? Tem escada, e ela falando, meu Deus, eu tô toda dolorida, como é que pode? Mulher, mas tu tem 70 anos, né? A carcaça ela vai desgastando. E eu Claro. percebo isso, né, Ângela, como, né? E para você que está aqui nos assistindo, que talvez assim como eu, você, né, não chegou ainda, talvez ainda nem nos 40, mas você deve ter uma sogra, uma mãe, uma tia, né, que precisa desse conteúdo. Então envia lá para elas, ou então assiste, toma aqui esse conhecimento, repassa isso Nossa. adiante, porque é Uhum. muito importante isso, né, Angela? Eu percebo assim, voltando a falar, né, dos meus avós. No caso dos avós do lado da mãe, os dois faleceram aos 87 anos, né? E eu sempre digo para a mamãe, mãe, se a tua mãe, que não fazia academia, chegou com 87, tu que começou agora aos 70 a fazer Tá. academia, você vai passar, né? Então é importante, né, Ângela, assim, a gente tomar esse tipo de conhecimento, colocar ele em prática, inclusive difundir ele, porque isso que tu tá trazendo dessa limitação, e às vezes sim, é uma limitação do corpo, ou é uma limitação da própria paciência, da energia, porque daí Claro. existem tantas demandas, né? Às vezes tem, o marido tá doente, ou tem alguma, né, alguém, você trouxe aqui, né, uma criança que tem uma outra energia e toma bastante, né, da gente, enfim. Então, isso é Sim. bastante importante. Uhum. Eu até acho que está aqui na minha gaveta o sim, né? Que a gente aprendeu lá com a Soninha, né? Sim, Dar um sim para esse Soninha. momento de Oh, vida, é né, muito Ângela? importante. E eu gosto É muito da. essencial, né? É essencial, e eu gosto muito da Márcia De Luca, uma professora de yoga, ela fala que a idade é a idade do poder agora, do Sim. poder, né? É o melhor tempo de vida. E tem uma francesa que eu gosto muito, a Kat Skipper, que ela é aromaterapeuta, ela traz a menopausa como o portal da sábia. Então, Sim. aqui é uma transformação, gente. É muito. Sabe, quem está sentindo e está nos assistindo e sente aquelas ondas de calor no corpo, que todo mundo se queixa, que realmente é bem desconfortável, mas aquilo que nada mais é do que uma depuração. Tu vai transformar o teu material bruto em diamante. Então, uma depuração da tua energia. Então, a Kate, que é essa skipper que ela ensina, quando tu sentir uma onda de calor, tu deve falar assim, ó, eu não estou tendo uma onda de calor, eu estou transformando essa energia em meu autêntico poder. Então muda toda a percepção, sabe? E a gente usa muito o óleozinho de gerânio, tu que tá nos olhos, né, Magda? O óleo de gerânio para menopausa é muito gostoso, revitalizante, esse aqui ajuda muito na parte hormonal. E há uma diferença, olha só, no cérebro da mulher que está em menopausa. O cérebro começa a mudar na perimenopausa. O que que acontece? Assim que o calor sobe, porque ele vem do chakra básico, né? Ele vem subindo, ele vai até aqui no coronário. Mas assim que ele sobe, ele começa a acender também não só o corpo, mas o cérebro. O cérebro começa a ser energizado e ele provoca esse calor todo que é provocado pela mudança hormonal, ele faz uma passagem do nosso cérebro ativando o lóbulo lateral aqui. Ele ativa essa parte e você sabe o que que acontece quando isso é ativado? Há uma intuição aprimorada. Então preste Por isso atenção. a velha sábia, né? Por Por isso, isso, né? A velha feiticeira que vive sábia, dentro de nós acaba o sentindo. teu Entendi. conhecimento, a tua experiência vai te transformando naquela sábia. E, gente, isso não é papo, sabe? Qualquer papo. Não, isso é ciência. Eles já comprovaram isso. Então, a mulher que está na terceira idade, ela é uma sábia que está do teu lado. E a gente precisa respeitar e colocar essa mulher no lugar que é de direito dela.
que é da sábia mesmo. Porque ela chegou antes, porque ela tem mais experiência, né? Então é muito importante a gente olhar para isso com carinho e para nós também. Nessa fase, eu costumo dizer que a gente tem que ser uma boa mãe para nós mesmas. Sabe, aquela mãezinha boa? A gente precisa fazer isso conosco. Nos dá o que a gente gosta, nos dá o que a gente quer, sabe? Seja em comida, seja numa atividade física, ou num passeio, numa viagem, mas é cuidar de nós. Não dá para ficar esperando pelos outros, hein? Não esperem. Não esperem nada dos outros, cada um na sua fase. Essa é a sua fase de se dar muitos presentes, de muitas formas, né? Até se amando mais, se aceitando mais, o sim que a Magda trouxe, que é muito importante, né? Então, na menopausa, realmente, eu acredito hoje que é uma fase de muito saber, muito saber. Então, a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia e para nós mulheres, mulheres comuns, como todas as mulheres, né? E que, assim, por questões históricas, né, Magda, a gente sabe que na Idade Média houve toda aquela perseguição pelas mulheres e tal. Então, isso está no inconsciente coletivo, esse medo da sabedoria, esse medo de usar a, a nossa intuição. Então, a É precisa verdade. falar mais disso e fazer as coisas acontecerem. E no programa é muito importante porque eu trago rituais, trago também questões que vão fazer você refletir, né, sobre as suas partes desconhecidas e integrar todas elas, para que você fique mais forte, realmente. E também a gente não para pensar, quando a gente é nova, no que a gente quer ser quando envelhecer, né? E isso é um erro muito grande, sabe? Como o envelhecimento ele não é valorizado, então ele não é falado. Mas lá pelos 30 anos a gente já deve pensar em como é que a gente quer ficar na velhice. O que a Ai, gente quer adoro ser na velhice? isso. Adoro, Precisa, adoro. sabe, Magda? Não adianta tu pensar aos 70 como é que tu quer chegar aos 80. Não, isso aí não vai fazer nem diferença. Entende? Não vai dar tempo de muita coisa. Mas você pode pensar como é, aos 30, 35, como é que tu vai querer chegar lá. E agora tu chegou no ponto que é o que eu bato nessa tecla, e principalmente para as mulheres, né, que estão pertinho de mim, né, que é o que você vai servir no mundo, né? Qual que é o legado que você vai deixar? Nós que já não temos mais aí 20 aninhos, 30 aninhos, né? Minha audiência quase sempre é aí, né, beirando dos 40 para frente, a gente já sabe que a gente é limitado e que a nossa vida aqui, uma hora, né, a nossa energia nessa terra, ela apaga, né? Quem é Uhum. cristão acredita na eternidade, quem é Ah, reencarnacionista sim. acredita na nova vida, mas essa aqui ela vai zerar, né? E aí a Neve está trazendo aqui que ela tem 67 anos e está cursando doutorado em psicanálise. Gente, eu fico tão motivada ao ver Incrível! isso. Cara, tipo assim, eu só tenho 40, né? E eu digo, eu só tenho. Hoje os 40, eles são os novos 20, os novos 30, e assim Sim. sucessivamente, né? E você traz uma coisa agora aqui, Angela, que era até o que eu iria te perguntar, né? Como Uhum. nós, né, que estamos ainda aí na fase dos 40, a gente pode se preparar para esses 50, 60, 70, que ele vai chegar, né? Eu, Magda, do lado de cá, tenho planos, né? Então, eu quero escrever um livro aos Olha 50 que anos. Inclusive, lindo! aqui tem um livro de uma escritora amiga nossa e tu colaboradora, né, do Conto da Conta, da Aham, Soninha, que é uma coisa que eu também quero fazer um dia. Eu quero fazer um livro, né? Tem tantas histórias, tantas coisas para dividir, claro. tanto conhecimento, né? Então, eu já sei o que eu quero ir fazer aos meus 50, aos meus 60. E tu sabes, Angela, que eu percebo que quem tem projeto de vida, eu não sei se tu partilha dessa mesma sensação que eu, mas eu percebo que quem tem projeto, quem sabe para onde está indo, parece que não tem tempo de ficar doente, de envelhecer. Eu vejo isso pelo meu pai.
Meu papai tem 68 anos e, assim, parece um guri, né? Tanto que ele também começou agora a fazer atividade física na mesma academia lá com a mamãe e ele tem mais disposição energética que ela, Tá porque no vendo? sítio, eles têm um sítio, no sítio é o papai que cuida de toda a bicharada, ele tem uma vida muito ativa, né? E cada vez que eu Uhum. pergunto para ele o que, que ele vai fazer daqui a 5, 10, ele sabe o que, que ele vai fazer, quais são os sonhos. Enfim, eu acho isso assim fantástico, né, Ângela? Então, qual que seria a tua sugestão para nós que estamos ainda, né, uma fase anterior a essa, né? Se você pudesse, inclusive, voltar lá para aquela Ângela, né, dos 40, dos 45, dos 50, o que que você diria, né, para essa Ângela ou para nós que somos as novas Ângelas aí, né? Nova. Como é que você percebe assim que a gente poderia aproveitar melhor o aqui e agora, mas já pensando que o futuro ele vai chegar, né? Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, né, Magda, a gente saber para onde que a gente vai, o que está nos esperando ali na frente, que fase é essa que eu vou entrar, né? Como é que eu vou abordar isso? Como é que eu posso passar por isso da melhor forma? Porque você vai ser transformada, não tem. Quando começar, não para mais, tá? E tem, muita gente briga com isso. Ah, eu não quero ficar assim, eu não quero. Não é fácil você olhar no espelho e ver a sua forma física ficando diferente, né? De uma outra forma. Então, tu vai ter que saber com o que você vai lidar. Você sabendo esse caminho, você consegue projetar o que você quer fazer. Por exemplo, o seu pai tem mais energia que a sua mãe. Tudo certo. O homem, ele entra na andropausa, que é a menopausa masculina, muito mais tarde. O hormônio masculino vai decaindo aos poucos e bem mais para frente, né? Do que nós mulheres. E assim, há casos específicos. Há mulheres que já estão na menopausa aos 39, outras que entram aos 54. Então, há muita diferença. Mas o importante é saber o que vai acontecer ali. É você assim, ó. Eu vou te contar um caso meu aqui. De repente, de manhã eu acordava super feliz. Ao meio-dia eu já estava irritadíssima. E de noite eu já queria que todo mundo fosse embora da minha casa. Não aguentava mais. Eram diferenças de humores no mesmo dia, picos de humores diferentes, né? Então, assim, a, isso, se tivessem me dito, olha, Ângela, isso acontece porque teus hormônios estão assim, beleza, eu vou entender e vou até, né, conseguir me controlar melhor, me sentir melhor ou procurar ajuda, procurar uma medicação que me ajude. Outra coisa, é muito importante a reposição hormonal, tá? Tem mulheres que não podem, ok, porque já tem câncer na família, então tem que se cuidar, mas tem vários fitoterápicos que ajudam, e tem a reposição hormonal sintética e também tem os bioidênticos hoje, né? Gente, isso é muito importante. O que eu vou falar agora é importantíssimo, porque isso é assim, é cuidar da sua vida. Não é só do seu físico, do seu emocional, mas da vida no geral. Os hormônios, eles são muito importantes para a nossa vida, para regular tudo no teu organismo. Então, quando começar a diminuir, vai começar a ver sintomas, sim. Então, procurem o seu ginecologista, a sua ginecologista. Eu digo a sua ginecologista porque nem sempre o homem percebe ou entende como nós o que a gente está passando. Eles não têm isso. Eles não têm ciclos, entende? Eles não têm mudanças de humores, assim, a não ser que tenha um transtorno de humor na personalidade. Aí é diferente. Mas eles até vão te entender, vão te dar hormônio, mas se tu conversar com uma médica mulher, ela vai te entender muito mais. Eu não estou puxando a brasa aqui para as mulheres, não. Eu estou falando porque uma mulher passando por isso, ela vai acolher e vai entender melhor a outra. Muito melhor, tá? Então, isso é assim, um ponto básico que eu bato sempre. Vai procurar ajuda, vai repor teus hormônios, porque isso envolve o coração, né, a proteção do coração, que vem dos hormônios, dos ossos. Então, é muito importante você se cuidar também, essa parte física. E o emocional é isso, é autoconhecimento, é se redescobrir,
ver o que eu posso fazer ainda no mundo, como a Magda disse, qual é o meu legado, o que eu vou deixar, né, para quem vier depois de mim. O que eu fiz na vida que eu posso contribuir aqui? Nem que eu deixe, sabe, qualquer coisa. E o que faz uma mulher colocar o seu dom no mundo são várias atividades. Tem mulheres que gostam de cozinhar, outras de bordar, outras de dançar, outras de fazer academia, ou de fazer qualquer outra coisa, sabe? De viajar. O importante é você achar aquela atividade que te faça bem. Que tu diz assim, ó, quando tu tá fazendo, ai, como eu tô bem nisso aqui, como eu me sinto bem. Hoje o meu dia valeu, porque eu vim aqui na minha roda de dança circular, por exemplo. Então, essas pequenas coisas você tem que ficar atenta e dar para você, cada vez mais. Sim, sim. E dar um sim realmente no nosso coração, né? E dar um sim para esse processo que Sim, todos nós vamos passar. Se você está nessa fase da vida, é porque você está viva. Só não está exatamente. passando por isso quem já não está mais aqui. Uhum. Então, né? Aceitar essa movimentação da vida. Eu tenho um projeto que se chama, né? Mulher de Fases, e é justamente pensando nisso, né? Porque sim, Uhum. a mulher ela é cíclica, né? Então faz parte, né, do movimento da vida dar um sim, aceitar a nossa atual fase e aí então a partir do momento que a gente dá um sim parece que as coisas vão se abrindo, né? O mundo vai conspirando a favor de que as informações cheguem para gente, né? Exatamente. E eu quero trazer algumas coisas aqui do chat para ti, né? A Uhum. Neves, ela trouxe aqui que ela tem 45 livros escritos, eles são distribuídos gratuitamente, mesmo com um diagnóstico de dislexia. Ou seja, Ótima, apesar maravilhosa. da dislexia, ela disse Ó, sim, eu aceito isso, mas eu ainda assim quero fazer mais, né? Então, que que bonito lindo! isso. Que bonito esse sim no seu coração, querida. E, a, Fantástico. e o Samuel perguntou aqui como pode Hum, ser feito para os homens entender este hum. processo? Uau! Um homem Uau, buscando que a empatia, né? Que legal, coisa Samuel. linda. Nossa, maravilhoso isso. Procure, vá se conhecer. Nós temos terapeutas hoje que já trabalham, né? E, inclusive, hoje, Samuel, né? Eu estava até vendo, eu tenho um colega lá no Instituto, que é o Paulo Pimon, ele só trabalha com homens, né? O básico dele é o homem, e ele colocou hoje o silêncio dos homens. E eu percebo que na terceira idade, os homens, eu tenho uma imagem assim, eu não sei se vocês vão me acompanhar, mas o homem na terceira idade, ele volta para dentro da caverna e fica quietinho, e a mulher sai e ganha o mundo. É isso que eu vejo, esse movimento atualmente, sabe? Os homens ficam muito encolhidos, eles ficam interiorizados e ficam quietinhos. Então, eu recebo muitas pacientes também na terceira idade que dizem: ah, meu marido não quer mais sair, não quer mais viajar, não quer fazer nada, aquelas queixas contínuas que é da fase dele. Ele gosta de ficar assim, quietinho, dentro de casa, enquanto a mulher tá louca para sair, sabe? Porque ela já fez um monte de coisa na vida, né? Teve que se disponibilizar para os outros, agora ela quer ela aproveitar e deve aproveitar. Deixa ele lá quietinho na caverna dele e sai para viver a sua vida. Faz muito sentido. Eu, assim, agora vivendo um pouquinho mais perto do papai e da mamãe, faz 10 anos que eu estava longe daqui, né, da cidade de Natal. Eu percebo, assim, a mãe, de um tempo para cá, agora descobriu-se que gosta de ir no bailinho, de dançar, né? Então, assim, ela por ela tá em todos os bailinhos, em todos os encontros, em alguns, né? Eu acompanho ela aqui nessa nova cidade que a gente mora, aqui no litoral norte de Santa Catarina, no Balneário de Barra do Sul. Existem associações, né, que promovem então o café da felicidade, né? E eu tenho Ai, que participado lindo. de alguns encontros assim e é maravilhoso, né? A gente assim, sim dar um sim para a vida, encontrar pessoas que estão na mesma direção de vida, né? Eu acredito, eu até vou comentar aqui o que uma querida te pediu aqui de conselho, mas eu Hum, acredito que a grande sacada nossa, né, Ângela? E eu acredito que comigo foi isso, assim, né?
foi me reunir com vocês através desses dois livros, né? Mulheres que Correm com Sim. Lobos e A Deusa Interior, que é uma das especialidades desse livro aí. A Ângela sabe ele de capa a capa, né? Ensinar os arquétipos, né? Das Uhum. mulheres ali da Grécia, né? Das deusas gregas. E eu percebo isso, né, Ângela? É a gente procurar grupos, procurar Sim. lugares, né? Que estão indo na mesma direção. Eu digo assim, ó, se você quer, né, saber da Bíblia, investir na tua vida espiritual, você vai na Espiritual. igreja. Se você quer curtir a vida doidado, você vai no McDonald's. Se você quer cuidar do corpo, você vai na academia e assim por diante, né? Então, Uhum. quando mulheres estão juntas, né, nessa Ah, atmosfera de troca, coisas maravilhosas acontecem, né? Você trouxe o gerânio. Hoje, num dos meus grupos, uma das minhas mentorandas, né, trouxe, né, que ela tá tendo contato com o gerânio e o gerânio ajudou a aumentar a libido. E aí eu falei ah, para ela, sim. sim, o gerânio é o óleo essencial que trata, então, É da maravilhoso. energia feminina que existe dentro de nós, né? E veja essas sabedorias, né, Angela? Eu tô aqui com o meu caderninho aqui, que tem muitas anotações que eu aprendi de ti nesses 5, 6 anos que a gente caminha juntas. E Uhum. quantos saberes que a gente resgata, né, assim, Sim. através de grupos de mulheres, né? Então, eu, Magda, né, se posso deixar aqui uma sugestão, não caminhe sozinha, querida. A partir do momento que você está, né, na presença de uma mentora, de uma guiança, né? Através de uma terapeuta, de uma curandeira, de uma psicoterapeuta, psicólogo, não Uhum. importa o nome que se dê, mas de uma pessoa que já está 2, 3 passos, né, à sua frente. No caso da Ângela, a Ângela se reinventou na Sim. profissão, né? Agora fazendo Na lives, coisas profissão. maravilhosas. Então é sobre isso, né, Ângela? É sobre a gente estar, né, numa ambiência, num Sim. ambiente, né? Porque nós somos a média das 5 pessoas, dos 5 ambientes que a gente mais convive, né? Então, você estar, né, num lugar que esteja buscando o mesmo intuito de vida, né? Então, quando você está nesse tipo de movimento, né, facilita que as trocas aconteçam, que o conhecimento chegue para nós, né? E aí Da criatividade. eu vou pedir para tu complementar, porque a Josimara deixou aqui. Ângela, querida, Hum. qual conselho que você poderia deixar para mulheres iniciar os cuidados nessa fase, quando existe a dificuldade em se priorizar? Ah, Uau, Ângela. querida. E aí? Essa dificuldade é, olha, bem-vinda ao clube, eu diria, porque é de todas nós mulheres. Ai, que dificuldade de se priorizar, mas eu vou te dizer, é um exercício diário. Diário, você consigo mesma, sabe? Quando você pegar o jeito, a coisa vai fluir levemente. Mas até lá é um condicionamento. Nós fomos condicionadas desde os 5 aninhos de idade a ser queridas, simpáticas e fazer tudo pelos outros. Tá? Isso a doutora Clarissa Pinkola Estés, ela fala no nosso livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, você imagina, se desde os 5 aninhos de idade tu está condicionada a um comportamento, não é de hoje para amanhã que tu vai perder isso, porque isso já está dentro da tua célula, eu diria. Mas é possível, sim, por isso esses encontros, para que a gente tenha consciência de começar a mudança. Então, você pode se priorizar, sim, né? Você pode se dar um presente, você pode se dar um curso, se dar uma terapia, enfim, várias coisas para você, para alimentar a sua mulher interior, que precisa, nessa fase, muito mais. E uma coisa que a Magda colocou, que eu só queria complementar, nós temos as deusas da terceira idade, sabe, Magda? Que mudam. Elas são muito sábias. Elas são a Hecate e outras aí que tem que eu trago também para o programa para a gente usar esses arquétipos e essa potência que elas trazem. Então, nós temos deusas que nos guiam, né, na fase áurea, digamos assim, e temos as deusas que nos acompanham na maturidade. E elas são muito Agora eu queria que tu importantes. explicasse
Agora eu queria que tu explicasse, né? Porque vamos lá, né? Que a gente tem uma audiência bastante diversificada, né? E aí, quando tu fala assim de deusas, o que que isso quer dizer? Eu do lado de cá sei que você está falando dos arquétipos, né? Mas como é que, para quem está entrando em contato com essa informação a primeira vez, né? O que que é isso que a gente é guiado, né? Por esses arquétipos das deusas? Explica um pouquinho para nós Então, essa o que que parte. é, quando a gente fala em deusa, né? São energias, energias. E nós temos 6 energias bem grandes no inconsciente coletivo que nos guiam. Então, a gente vai estudando conforme o livro, né? Deus interior, a deusa. Me dá um exemplo aí, Magda. A, uma Posso que você falar da minha lembra agora. favorita? Pode, Posso me pode. falar uma da minha Atena? favorita? Atena? Afrodite. Afrodite, Atena, mas a né? Afrodite é a minha favorita. A Magda gosta da Afrodite, né? Mas a Magda já foi muito Atena. E a Atena é aquela mulher guerreira, sabe? Que vai para o mundo do trabalho, que faz e acontece e cria muita coisa. Não precisa de ninguém. Ela não quer homem nenhum do lado para não incomodar ela, porque ela tem que trabalhar, ela tem que fazer essas coisas, parará, parará, parará. É aquela guerreira. Essa guerreira, às vezes, ela também tem vontade de ser mãe. E aí ela engravida e tem um filho. E aí a Atena vai ter que ficar de lado, porque a Atena não é nada maternal. Aí ela vai ter que usar uma outra deusa da maternidade, a Deméter, né? Mas ela vai usar a energia dessa deusa. Assim como os homens têm os heróis e têm os deuses, que também os acompanham nos arquétipos masculinos, as mulheres têm as deusas e os arquétipos do feminino. São as energias que vai tomando conta de nós, inclusive em determinadas fases da vida. Tem a fase que eu vou ser mais Atena, vou estar mais no mundo dos negócios, mais executiva, mais, né? Depois tem a fase da Deméter, onde eu vou ter os meus filhos, eu vou ficar um pouco mais em casa, eu vou amamentar e tal. Antes disso, ainda pode ter a Afrodite, que é a deusa da sedução, a deusa do belo, né? De tudo que é mais bonito, dos perfumes, das flores, coisas lindas. Tem essa deusa também, que ela é muito sensual, né? E tem outras deusas ainda que nós podemos usar esses arquétipos. Então, o que que o Jung diz disso, que foi o que mais falou sobre as deusas? O ideal é que a gente use todas essas energias de forma equilibrada. Vai ter momentos que tu vai ser Atena, que precisa, vai ter momentos que tu vai ser a Deméter, vai ter momentos que tu vai ser Afrodite, e tá tudo certo. Então, o ideal é conhecer esses arquétipos e fazer um uso equilibrado deles. Se eu ficar muito numa deusa, eu vou fazer uma neurose, tá? Eu preciso das outras para me auxiliar. Então, esse é o principal motivo por que nós estudamos as deusas, para que a gente use essas energias a nosso favor, certo? Não sei se eu Sim, sim. expliquei, se vocês têm alguma pergunta, a gente pode Isso, colocar aqui né? no chat que a Magda vai vendo. Eu não estou muito acostumada com as perguntas, mas a Magda me salva. Não tem problema. E aí, no caso desses arquétipos, então, existem daí para a melhor idade, para a Tem felicidade também, que são outras energias, é isso? outras deusas, né? Porque o que que eu vou fazer, Magda, quando a Afrodite envelhecer? Eu Hum, não vou ser, eu posso até ser ainda sensual e tal, mas é de um outro lugar. Então, vai vir uma outra deusa para me auxiliar nessa fase, né? Então, é importante a gente olhar para elas também na terceira idade, porque é com elas que nós vamos lidar. entendi, que interessante. E aí essa energia está disponível, basta acessá-la, Claro, né? E aí a tranquilamente. gente a gente estando, né, nos lugares certos, né? Porque eu percebo muito isso, assim, né, Ângela? Eu até conhecer você, Soninha, e o Grupo Lobas, e esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, eu estava numa ambiência bastante masculinizada, né? Eu trabalhei 20 e tantos anos na construção civil, a cada 10 pessoas que eu me relacionava, 9 eram homens, né? Então eu tinha um linguajar bem masculino, eu tinha uma postura bastante masculina, né? E
isso estava me incomodando, né? Então, quando eu cheguei aos 35 anos, eu pensei, nossa, por que eu não quero ter filho, né? E aí eu comecei, né, a me puxar e me buscar, e aí eu comecei a perceber que meu pensamento era tão masculino que o homem, na verdade, não gera filho, quem gera é a mulher, né? Então, isso estava tão Exatamente. forte, né? Essa energia, então, que a Ângela está trazendo aqui, que é a energia da Atena, que é essa mulher, no caso, né? Mais masculinizada e resoluta, resolvedora das coisas, ela estava muito acentuada. As outras energias estavam aí em desequilíbrio, principalmente a Afrodite, que é essa energia que vive dentro de nós, que gosta de cuidar da gente, gosta das coisas gostosas da Uhum. vida, né? E aí, como é que eu comecei a acessar? Não só através do autoconhecimento e de todos esses livros e todo esse estudo, não é só sobre isso. É sobre você se permitir estar em ambientes assim. Então, eu costumo dizer, se você quer fazer negócios, aprender a empreender, você vai em cursos e reuniões do Sebrae, né? Se você quer, então, Uhum. né, estar aprendendo, e eu percebo assim, né, tantas coisas aprendidas nesses 5, 6 anos de Grupo Lobas, né, a botar uma mesa, né, hoje eu trabalho com grupos aqui também, né, no meu espaço, amanhã é dia que eu recebo 15 mulheres aqui no meu Ah, que espaço, lindo! e o primeiro de tudo é cafezinho, então a sessão mesmo começa às 4, 3:30 da tarde, já tem café e Ah, chá, e bolacha, sim. coisa que eu aprendi com vocês aí em Florianópolis, né? Uhum. Então, como que isso para mim é uma coisa hoje tão normal, mas por que que normalizou isso na minha vida? Porque eu estava numa ambiência feminina, né? Eu não sei se a Dani passou por aqui, a Dani do Fabrício, né? Aprendi muito Sim. isso lá na IPI também, né? Com as queridas lá, né? Isso de ser mais delicada, de ser mais atenciosa, né? Então, isso a gente vai tomando toda a energia, tanto a masculina quanto a feminina, elas estão dentro de nós. Basta a gente acessá-la. Hoje eu utilizo a minha energia masculina muito mais para fazer negócios, muito mais para trabalhar, né? Claro. Muito mais no campo profissional. Uhum. Então eu aprendi a transitar, mas é um desafio, né? Conforme até a Ângela trouxe aqui, né? É uma prática, né? Diária, né? De você aprender a se priorizar, de você aprender a ter um momento que eu chamo aqui, Ângela, de santo egoísmo. A minha sessão, quando elas vêm para cá, é um momento de santo egoísmo. Eu peço, olha, deixa o seu celular no Muito bom. silencioso. É 1h30, 2 horas para você, querida, porque a gente vê, inclusive, nos filmes, né? E quem já teve a oportunidade de andar de avião, né, Angela? Que a instrução é que se acontecer alguma coisa com a aeronave, quando as máscaras caírem, primeiro você coloca em você e depois você coloca no seu vizinho, no seu amigo, quem está por perto. Exatamente. Você O filho, precisa, né? você precisa estar bem, né, em primeiro lugar. E eu era uma mulher totalmente fora de ordem quando eu conheci vocês, o Instituto Raízes, enfim, né? Eu costumo dizer, eu cuidava em primeiro lugar da empresa que eu tinha na época, em segundo lugar dos meus pais, em terceiro da sogra, em quarto do ex-marido, em último lugar eu. E aí bagunçou tudo. Era totalmente disfuncional as ordens. Hoje É. eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Por eu estar bem, o meu trabalho fica bem, minhas clientes ficam bem, o entorno fica bem quando eu estou bem. Uhum. Mas isso realmente é um processo, né, Ângela? E eu acredito que, embora na terceira idade a mulher chegou, né? Então, aí você trouxe que desde os 5 anos, né, a gente aprende a dizer sim para todos e menos sim para nós, né? Mas eu acredito, Ângela, que isso também é possível na terceira idade, aprender a se colocar neste lugar, a Sim, treinar com isso. Faz certeza. sentido? É que assim, é tão desvalorizado, às vezes, a terceira idade, essa fase, que a pessoa nem olha para isso e continua fazendo do mesmo jeito. Então, a hora que ela tiver consciência da importância dessa fase na vida dela, ela já começa a ter uma postura diferente, já começa essas mudanças, né? Tudo um caminhar. Tem que, aos poucos, a pessoa tem que se conscientizando e, claro, em grupo até melhor, né, Magda? Porque uma ajuda a outra, uma incentiva a outra, e elas vão fazendo as mudanças necessárias. Isso é básico. É básico. Uhum.
Uhum. É um treino, né? E é realmente um processo, né? Tudo na vida da gente aí tem um processo, não é da noite para o dia, né? Você trouxe aqui que o teu programa ele dura 8 encontros, né? Mas nos 8 encontros a pessoa já vai ser com a vida toda resolvida, com 60, 70 anos de situação Claro que resolvida. Como é não, que né? é Ela vai isso? implementando as mudanças necessárias, né? E vai ganhando Sim. força para fazer isso. Porque o Uhum. ideal é assim, que ela se fortaleça para que venha todo esse conhecimento para ela e ela consiga ir, né? Então, eu incentivo para a pessoa ir para o mundo novamente, colocando aí o seu dom real, né? Porque como ela vai se voltar para ela, ela vai descobrir outras coisas dela. Coisas que talvez ela nem tivesse percebido, né? Às vezes nós recebemos uma mulher que gostava só de bordar, mas aí ela veio, se conheceu novamente, experimentou outras coisas e descobriu que a coisa que ela mais ama no mundo é dançar. Então ela Uau. faz essa mudança, e quando ela faz essa mudança, a energia toda se reorganiza também, porque isso é energizante, né, gente? Isso vai dando uma potencialidade para ti para o mais, né? Porque é Uhum. diferente, né, Magda, daquela pessoa que chega aos 60, digamos, e fica o dia todo no sofá vendo televisão, que existe. Então, essa pessoa Uhum. já desistiu, né? Ela Uhum. está ali só esperando, talvez alguma coisa acontecer, e vai deprimindo, e vai ficando mal, e aí vai ficando doente. Então, tudo isso é visto no programa também, né? O quanto é importante a gente ir para os grupos, como você falou, os grupos que eu gosto, de que tem pessoas afins, que pensam como eu, que fazem o que eu gosto, isso é muito bom, né? Mas é Uhum. o se priorizar, começa tudo por você. Uhum. Que legal. Ângela, e no caso, para quem quer aí te conhecer um pouco mais, né? Quem quer saber um pouco mais do programa, como é que Sim. faz? As turmas estão sempre começando, é individual, é em grupo, como é que funciona? Ok, esse programa ele pode ser feito tanto individual como em grupo, tá? Está sempre aberto. Então você Uhum. pode passar uma mensagem no meu WhatsApp, que é o 48 99600 2749, ou entrar no meu Instagram, psico.angela Machado, e lá tu vai na Linktree da bio, que vai estar uma explicação do programinha, o valor e tal. O valor pode ser feito pelo PagSeguro, pagamento, que pode ser parcelado, ou num Pix diretamente para mim. Mas você passando uma mensagem no meu WhatsApp, eu já entro em contato e explico tudo que você, né, tiver de dúvidas, algumas coisas assim, que às vezes a pessoa fica com dúvida, né? Mas o que é isso? O que eu vou fazer aí e tal? E eu tenho o maior prazer em conversar com as pessoas. Então, podem Uhum. passar mensagem para mim que eu vou entrar em contato com certeza. Que Tá? legal. E me diz uma coisa, Ângela, eu percebo, né, por conta do, enfim, né, do meio que eu estou inserida aqui, que existe uma certa tendência, né, não sei se posso dizer essa palavra, você vai me dizer um pouco melhor, de algumas pessoas na terceira idade acessarem a depressão, né? A partir do momento que a pessoa acessa o teu programa, ela consegue uma melhor gerência das suas emoções, né? Para desviar dessa estrada esburacada, né? Que sim, né? A depressão, a ansiedade, ninguém de nós está Uhum. imune, né? A isso, né? Mas como é que Exatamente. funciona nesse aspecto? Nesse aspecto, tem duas coisas importantes que você falou. Se a pessoa está fazendo uma depressão, ela vai ter que contatar o médico, Uhum, porque a queda do hormonal, ela pode provocar uma depressão, tá? Então, ela uhum, precisa ir para o médico, ver qual é a substância que está faltando dentro do corpo, que diminuiu demais, para tomar aquela substância e voltar a equilibrar o hormônio dentro do corpo. No uhum, programa, ela vai acessando outras coisas, ela vai vendo, vai tendo outras percepções, e isso vai ajudar ela a sair desse movimento. Mas é preciso que ela cuide das duas. E isso eu sempre oriento, né? Primeiro a uhum. parte física e a emocional. Então, a Sim. física é fundamental para segurar, né? Para não evoluir para um quadro mais
digamos assim, crônico de depressão, que às vezes a gente encontra também pessoas com depressão já crônica. Essas pessoas vão ter que tomar um hormônio diariamente para equilibrar. É como, Magda, como alguém que tem problema no coração, que tem diabetes, Colesterol, colesterol, diabetes, assim, tem pressão pessoas que têm a alta, dificuldade de né? processar a dopamina e a serotonina, que são os hormônios da felicidade, né? Exatamente. Então tem que Uhum. tomar aquela substância ali para quê isso, né? Ah, e Angela, agora tem que tomar remédio? Não, você vai tomar uma substância que vai te dar qualidade de vida, é diferente do que você tomar qualquer remédio, né? Uhum. Mas isso, cada caso é um caso. É claro que eu avalio na hora também, né? E se é necessário, eu já encaminho, porque eu sei, eu tenho muita experiência em depressão, porque eu trabalhei em posto de saúde e o que mais aparece é o quadro depressivo na nossa população, né? Então, a gente percebe, assim, na primeira conversa já os sintomas. Tu já percebe Uhum. sinais e tu pode encaminhar. Então, isso é bem Uhum. importante. Não é que ela vá vir fazer, o que eu queria que ficasse bem claro, né, Magda? Ela vem fazer a travessia para se autoconhecer, para se autogerir, para ter mais disposição, mas Sim. não é o programa que vai tirá-la da depressão. É uma das coisas que vai ajudar, além da medicação, Uhum. tá? Sim, sim. Eu costumo dizer do lado de cá o seguinte, Ângela, o autoconhecimento, ele nos liberta da ignorância de nós mesmos, né? Então, assim, Exatamente, eu, perfeito. Magda, era uma pessoa ignorante há 5, 6 anos atrás, no sentido de eu neguei por muitos anos a maternidade, porque inconscientemente a minha mente processava que eu era um homem de negócios, né? Isso porque eu estava em reverência a papai, né? Enfim, por conta da Uhum. minha história de vida, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Assim, quanto mais a gente se autoconhece, né? Através de N ferramentas, né? A contoterapia, arte terapia, psicoterapia, mentoria, né? Tem tantas hoje em dia, né? Tantas formas, né? De você acessar ferramentas, né? Que você então faça, né? Essa sua jornada, né? Eu costumo dizer aqui que nós, mentores, terapeutas, psicólogos, nós somos o guia. A gente ajuda a iluminar para dentro de Sim, você. As respostas só você tem da sua vida, né? Mas nós do lado de cá, eu costumo dizer que a gente lê o teu rótulo nas tuas costas que você sozinha não consegue ler, né? Então, quanto legal. mais você acessa, né, a ferramentas e mecanismos de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, mais você vai libertando da sua autoignorância, Uhum. mais conhecedora você vai sendo de si mesma, né? E aí com isso você acessa a liberdade, você acessa a abundância, porque você passa então a viver a sua real identidade, né? Exatamente. Então eu acho que a Ângela é uma das pessoas assim que mais me conhece a minha outra versão, né? A Soninha, enfim, mas a Ângela, né? A Ângela até falou para mim da última vez que a gente se viu, né, Ângela, que os nossos programas a gente deveria de fazer uma foto quando a pessoa chega e É, quando a pessoa sai, né? Porque realmente, gente do céu, eu não me reconheço, né? Há 5, 6 anos atrás, eu, meu Deus, como você é que teve eu uma era, né? mudança maravilhosa. Nossa, foi assim um desabrochar total, né? Por isso que a Afrodite aparece agora. Foi lindo de ver a E, tua mudança, porque eu, graças a Deus, eu tive a honra de acompanhar tudo isso, né? e é E uma posso afirmar que delícia. foi uma transformação de tudo, né, Maíra? De De vida, de tudo, de trabalho, tudo. tudo. E tu sabe, Angela, assim, que aqui no meu grupo, aqui presencial, né? Eu tive no primeiro encontro uma mulher que ela disse assim, ó, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu não sei por que que eu tô aqui. Uma me convidou, eu vim parar aqui. Eu falei, querida, não te preocupa, porque você era eu há 6 anos atrás. Eu nunca vou esquecer, quarta às 8 horas da manhã. Quando eu entrei naquela sala da Soninha, vocês com chazinhos e coisas, eu dizia, meu Deus, eu aqui podia estar fazendo curso, podia estar estudando, tô aqui no meio de um monte de mulher, às 8 da manhã, tomando chazinho, biscoitinho. E hoje eu sou a mulher que provoca isso na vida das outras mulheres. E isso me Legal. expande.
encanta, né? Quando eu vejo elas assim, chegando ali, daí elas vão se derretendo, e depois da quarta sessão, na terceira sessão, aí elas já trazem os docinhos, as Aham, guloseimas, o né? E é bolinho. tão, exato, é tão gostoso esse movimento, então a pessoa realmente vai acessando, né, Angela? Porque eu costumo dizer Isso. assim, coisas acontecem na nossa jornada da nossa vida que fazem nos ir desconectando da nossa real essência, né? O nosso trabalho Uhum. através dos nossos programas, das nossas mentorias é aqui, ó, é te ajudar a virar aqui, ó, meia chavinha. A Então, cada meia chavinha que a gente consegue ajudar você a virar, é uma grande virada de chave que você tem, nossa, né, na é uma sua vitória. vida. É uma vitória. Exatamente. Magda, uma coisa que eu esqueci de falar aqui é que esse programa é totalmente online, tá? Ai, que Então, maravilha. você pode fazer de qualquer lugar do país, fora do país também, tem pessoas que vêm e fazem. Então, o online deu, né, esse presente para nós, de a gente Sim, até poder estar se conectando hoje, eu em Floripa, você em Barra do Sul. Então, isso sim. facilita para todo mundo, né? Sim, exatamente. Que delícia isso, né? Os benefícios aí, né, do mundo tecnológico. Eu adoro isso. Eu tenho cliente aí espalhado o Brasil inteiro e ajudado, abençoado, né, com os meus talentos, né, de ajudar mulheres a Uhum. empreender, né, de a mulher saber se colocar, né, na ordem das funções, né, porque sim, né, nós mulheres aí, né, que estamos, né, na idade ainda produtiva, de fazer, de realizar. Sim, precisamos, estamos aqui para isso, não apenas para respirar, né, nesse ar Ah, desse sim. planeta Terra, né, mas sim estamos Uhum. aqui para servir, é isso que eu acredito do lado de cá. Todas nós nascemos com dons e talento. O talento daqui da frente, do pessoal aqui do supermercado, é fazer pão delicioso e rosca. O meu não. Por eu não ter esse talento, é que eu pago eles para eu Claro. comprar e adquirir isso, né? Eu costumo dizer, o meu talento é ajudar as pessoas a olhar para dentro e a descobrir a sua melhor versão, através dos seus dons, através dos seus talentos, através de se conectar a uma carreira, né? Que seja Uhum. congruente com a sua essência e com a sua E olha, identidade. E aí, Magda, eu lembrei de te falar, eu acho que eu não te contei, há 3 semanas atrás eu já comecei a postar histórias de sucesso na maturidade. Que eu tenho um livro aqui só de mulheres maduras que ficaram famosas aos 60, 70, 80 e até 90 anos. Então, toda semana eu faço um videozinho e eu solto de uma historinha, né? É exatamente para que o pessoal possa olhar para isso e saber que é possível. Porque muitas se lançam na carreira depois de criar filhos e família, né? E daí isso já vai para 50, 60 anos e começam a ficar conhecidas. E tem muitas por aí. Então, a gente uhum, precisa ficar atento a isso que tu está falando, de colocar o seu dom no mundo, empreender e sair mesmo, né, do sofá, uhum, porque é possível. É sim. possível tu ter uma segunda vida muito boa. Exatamente. Vida com abundância, né, Angela? Não é sobre sobreviver, É, né? É sobre realmente viver, cocriar, né, a vida que você aham, deseja, né? Talvez lá na primeira fase da vida, em função dos filhos, em função, né, de tantas coisas, você não conseguiu olhar para os seus dons, para os seus talentos, né, para quem você realmente é de verdade, mas é. ainda sempre existe tempo, né? Eu costumo dizer Dá tempo sim. para quem tem fé, tudo é possível para aquele que crê, né? Isso que eu vivo do lado de cá e que eu tento aí também transmitir para as pessoas que estão pertinho de mim, né, Uhum. Ângela? E assim, eu tô vendo aqui, meu Deus, já deu mais de uma hora. Graças a Deus o Uhum. Instagram não derrubou, mas eu tô impressionada porque, meu Deus, você Eu acredita também, porque a gente que tinha programado bem menos, né? meu, deu mais de uma hora, Angela do céu, que papo gostoso, mas assim, ó, vamos fazer disso rotina, vamos trazer mais conteúdo como esse, né, para as nossas audiências. Eu Uhum. acho que nossos trabalhos, sim, eles se complementam, né, porque Ah, a com gente tem, né, certeza.
a gente tem um trabalho muito parecido, você numa fase da mulher, eu numa fase anterior, né? Enfim, eu sigo aqui à disposição sua, e para quem, né, chegou até aqui, né, se quiser saber um pouco mais a respeito do meu processo de mentoria, individual ou em grupo, né, para a gente entender qual é então o teu servir, quais são os dons, os teus talentos, eu estou do lado de cá à disposição, a gente marca um bate-papo, marca aí uma sessão de demonstração, eu vou ter prazer o meu servir a descobrir o seu, né? Que é isso que eu acredito, Que viu, lindo. Ângela? A gente não veio à Terra a passeio, não Não, viemos à Terra a tem passeio, muita né? coisa Nós boa para fazer, muita coisa boa, nos exato. esperando, inclusive. E Em eu queria te todas as agradecer idades. também. E em É, em todas as todas as idades, idades, né, Ângela? exatamente. Que Viu, lindo. Magda? Eu queria te agradecer muito por Imagina. esse convite também e por a gente, coisas da vida, né? Para a gente ter se encontrado novamente e visto que estávamos num caminho próximo, né? Você de um lado e eu do outro, mas olhando praticamente para as mesmas coisas. E eu acho fantástico a gente poder agregar tudo isso, sabe? Com Que bom certeza. para as mulheres que estão chegando, porque Que elas vão ter muita coisa bênção. boa É para poder se verdade, querida. desenvolver, que é o que a gente mais quer. É verdade, é verdade. Como diz Clarissa, as filhas das suas filhas lembrarão um dia de você e muito provavelmente seguirão o seu exemplo. Você é uma inspiração, né? Então é isso que a gente busca viver, né, Ângela, do lado de cá. Viver o que o Bert chama aí de ovelha negra da família, né? As ovelhas negras, elas nascem, né, como um caminho de libertação para a árvore genealógica. Então, fazer diferente da nossa família de origem muitas vezes é desafiador. No meu caso, do lado de cá, eu sou a primeira curandeira, terapeuta, mentora, Que eu sou lindo, neta, bisneta Magda. de pastores, mas a minha família faz isso de um outro Ah, lado, né? De uma forma religiosa, né? Então eu sim, venho de uma família sim. da construção civil. Meus pais, meus tios, meus primos trabalham com vidro, algo muito concreto, né? Então eu criar do zero uma carreira como eu estou fazendo, né? Tem 3 anos, também tem sido do lado de cá desafiador, mas não é porque é desafiador que eu desisto, não. Por isso eu também tenho uma mentora que me segura aqui, né, do Sim. lado da minha mão, que, né, não me deixa desistir, né? E honro, né, Uhum. todas vocês que já passaram pela minha vida, que de alguma maneira, né, me mentoraram, né, me auxiliaram, me guiaram nesse caminho que eu tô hoje, né? Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem final para você, querida, é que assim, a vida, ela sim é desafiadora, né? Existe um oráculo sagrado que diz que no mundo nós teríamos aflições, mas a gente precisaria ter bom ânimo, né? Porque nós sim vamos vencer essas aflições, né? Então é sobre Exatamente. isso. E quando a gente caminha acompanhado, seja de uma terapeuta, seja de uma mentora, seja de um programa de desenvolvimento, a vida fica mais caminhável, né? Deus, quando criou o homem, ele não criou para nós, né? O homem que eu digo é o homem e a mulher. E não criou o ser humano para viver sozinho, né? Ah, Existe uma sim. passagem bíblica que diz, né, que melhor é ser dois do que um, porque se tiver dois no campo, um cai e o outro levanta. Agora, se cai um sozinho no campo, se ferra. Por quê? Porque daí não tem que levantar sozinho. E o que eu quero dizer, né, para você que está aqui com a gente até agora? É sobre isso. Não caminhe sozinha, querida. Não, Deus não te fez para você estar sozinha. Deus quer, né, que a gente cresça através dos nossos relacionamentos e estar, né, Uhum. muitas vezes sobre um processo de terapia, sobre um programa, sim, é uma forma de você se relacionar com você mesma, né, Ângela? Exatamente. Então eu louvo a Deus, né, pela tua vida, honro o teu trabalho através desses 2 livros aqui, né, que tanto tomei de ti, tanto aprendi e hoje, né, busco trazer também para o meu trabalho, para as pessoas que me seguem, né? A Sônia está perguntando o Instagram da Ângela. Fala, Ângela, qual que é o teu arroba? Psico.Ângela Machado. É Psico psico. de Ponto. psicóloga, Isso. ponto Ângela Ponto. Machado, que é teus nome e sobrenome, né? Exatamente. Maravilha.
Filha, vamos combinar mais Tá? vezes de estarmos juntinhas aqui, que eu acho que Vamos rendeu esse sim, nosso querida. papo, viu, Quando querida? você quiser, pode me chamar, que eu estou à tua disposição. Isso, Gostei maravilha. muito de vir aqui. Também, as queridas aqui que chegaram, a Giovana chegou agora, depois volta e assiste que ficou rica essa live. Giovana, Sônia, vocês podem trazer perguntas lá no nosso grupo do WhatsApp Mulher de Fases, que a Ângela está lá. Então, ela tem certeza, né, Ângela, que tu vai ter prazer em responder Com elas lá, se elas tiverem dúvidas certeza, também, né? podem deixar as perguntas lá, que eu dou uma olhadinha assim e respondo com o maior prazer. Então, E tá eu bom. quero mesmo que vocês fiquem atentas a essa segunda vida que temos e que podemos aproveitá-la muito, colocando o nosso dom no mundo de uma outra forma. Sim, com certeza, é possível. Estamos aqui para isso, né, Ângela? Então, gratidão, sua linda. Deus te abençoe, abençoe o teu trabalho, abençoe o programa Travessia. Que muitas mulheres façam essa travessia aí, né, Vamos lá. com bastante vida e vida com abundância, tá? Um beijo Ok, grande no seu querida, um coração. beijão grande para ti também. Gratidão, tá? Por Tchau, hoje. tchau. Obrigada. Tchau.